Boa noite a todos, amigos da Casa de Solidariedade. É um grande prazer estarmos juntos nesse momento que a gente mata um pouquinho a saudade, virtualmente, mas com grande desejo que em breve nós possamos estar juntos. E é um prazer estar aqui para que a gente bata um bate-papo, que a gente fale um pouquinho do Evangelho, das suas lições, e que possamos, né, nessa noite, tirar muitos ensinamentos para que a gente possa, né, expandir as nossas ideias, possamos cada vez mais caminhar em busca de fazer o bem tanto a nós quanto aos nossos irmãos. Porque nesse momento, quando nós procuramos, né, fazer o bem, os maiores beneficiados somos nós. E é muito, muito prazeroso estar aqui com vocês nessa noite. E a live se faz tão esperada toda sexta-feira, o nosso encontro marcado. Então, também quero agradecer a todos os nossos amigos e colaboradores que nos auxiliam, né, com as nossas cestas básicas, que foram entregues agora no dia 1º de fevereiro, onde atendemos várias famílias, vários irmãos, né, que nos procuram. E é muito bom podermos estar e participar desse momento. Então, é um prazer também estar junto com o Valdir, que vai expor o tema de hoje, né? Cuidar do corpo e do espírito, e que nós vamos nos deleitar com essas palavras dele. E agora eu vou fazer a nossa prece, aonde nesse momento todos os nossos pensamentos vão se juntar, buscando o nosso amigo Jesus. Então, vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a nossa casa tão querida, mentalizando o nosso salão, onde o nosso Mestre Jesus está naquele quadro. E como é bom podermos imaginarmos e lembrarmos da nossa casa. Então, nesse momento, juntando todos os nossos corações, agradecendo a espiritualidade amiga que nos auxilia, o nosso amigo Jesus sempre ao nosso lado. Juntos, vamos proferir a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal e da prática dele. Graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento, vamos abrindo os nossos olhos para que a gente possa acompanhar o nosso amigo Valdir nessa noite abençoada. Obrigado, Bia. Mais uma vez a você, obrigado ao André pelo convite em nome de toda a casa, né? De toda a direção, ao Beto, a Lu, a grande Gabi, ao Luiz Rezende, nosso incansável amigo. Afinal de contas, sextou, né? Chegou a sexta-feira que a gente tanto aguarda na nossa live da casa, e é uma delícia, uma felicidade, uma alegria muito grande
estar revendo mais uma vez nessa semana a todos os nossos amigos, Bia. Então, eu acho que a gente já pode iniciar, né? Uhum. Vamos lá, então. Bom, eu acho que essa é mais uma noite para a gente poder vibrar com o amor, né? Mais uma sexta-feira de live, essa grande oportunidade de nós estarmos juntos, de vibrar amor, harmonia, porque a encarnação, ela é curta para ser pequena. Então, que valorizemos cada vez mais cada atitude, cada momento, cada dia a dia, reunidos nessa harmonia. E quando estivermos sozinhos, teoricamente, sempre muito bem acompanhados com as nossas preces, com a espiritualidade, com o auxílio, que possamos valer a cada instante em nossas ações. Afinal de contas, a gente está no planeta com um estágio de provas e expiações. É dito também que é uma noite que o planeta está passando, de provas e expiações. Então, a gente está numa faixa vibratória de angústia, de medo, de descrença, de desespero, de ansiedade. É muito importante, então, que a gente separe, de fato, o joio do trigo. E a gente quer estar em que momento? Em que estado? A gente precisa de fé, né? De esperança. Mais do que nunca, nós precisamos de disciplina, de alegria, de trabalho, de caridade, de amor. A gente que vive essas experiências típicas de mundo de provas e expiações, a gente sabe que essa transição ela não dura 1 ano, 10 anos, 100 anos. São centenas, milhares de anos. Então, a gente tem uma longa jornada pela frente. E o bom, ela não tem volta. É sempre para frente. Por isso que é muito legal a gente estar nessa sintonia e a gente aproveita a noite de hoje para conversar um pouquinho sobre mais uma lição do Evangelho. A lição, segundo o Espiritismo, codificado pelo Kardec, do capítulo 16, traz sede perfeito. No último capítulo, inclusive, dele, na última lição, é cuidar do corpo e do espírito. E ela foi ditada pelo espírito Jorge, o espírito protetor de Paris, no ano de 1863, há mais ou menos 158 anos, quase 160 anos. Né? E olha como é que isso é muito atual, né? Como a divindade ela transcende de fato. Porque quando a gente está no mundo de provas e expiações, eu creio que com o consumismo, o imediatismo exacerbado, essa enxurrada de informação, coisa que na época, né, 158 anos, as preocupações eram outras. Aliás, era o contrário, né, era a falta de informação. Tínhamos um número muito grande de analfabetos que tinham pouco acesso à informação. E hoje, pelo contrário, a gente vive com essa gama de informações que são tantas que, infelizmente, a gente acaba não se aprofundando. E aí elas acabam ficando rasas. Então, poucas pessoas conseguem evitar esse conflito entre o que o corpo deseja, com o consumismo, com os marketings, principalmente dos meios de comunicação, da internet, a todo momento vendendo coisas, e se você clica para tirar uma dúvida, sei lá, de um estado que você queira conhecer um pouquinho mais aprofundado, aí dali a pouco começa a chegar viagens, né, no Google para você, passagem aérea, para você comprar oferta disso. Então, é muito difícil, porque hoje a rede social ela nos prende muito e, acima de tudo, busca no capitalismo e no consumismo a sobrevivência do sistema. Então, o que o corpo deseja e o que o espírito anseia. Esse conflito, na verdade, se a gente pensar bem, ele não existe. Porque, ao contrário disso, né, um necessita extremamente do outro. A gente já pensou que geralmente aprende nesse nosso mundão de meu Deus a fazer as coisas meio na contramão, né? Parece que a gente já entende as coisas meio do avesso. Olha só o que a história mostra um pouquinho para a gente, como era entendido, principalmente pelos poetas da época
antes de Cristo, nós tivemos lá em 65 antes de Cristo, mais ou menos, a Odes de Horácio, né, que foi um poeta e filósofo grego. Quem é que não ouviu a frase carpe diem? Carpe diem, ela inteira, significa carpe diem quam minimum credula postero. Literalmente quer dizer o seguinte: aproveita o dia, confia o mínimo no amanhã. Qual a plenitude que te move no seu dia? O prazer para aliviar as pressões diárias. As coisas externas, lícitas, ilícitas, que nos entorpecem e que deixa aquela coisa, né, da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é buscar por si coisas exteriores ou buscar a sua paz interior. Então, esse pensamento, 120 anos depois, foi confrontado, ainda bem, né, pelo romano, o Juvenal, também poeta e filósofo, que essa também todo mundo conhece. Mens sane, corpore sano. Então, o poeta dizia o seguinte: deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça em suas preces uma alma corajosa que careça do temor da morte, que suporte qualquer tipo de labores, que desconheça a ira, nada de cobiça, que tenha o desejo moderado de bens, de riquezas, de honras, ambições, avidez, concupiscência, luxúria carnal. Cobiça puxa palavras como ciúmes, ambição desenfreada, o apego, o egoísmo, vaidade, a loucura. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. E a virtude exige trabalho. Trabalho exige disciplina. Disciplina traz equilíbrio. E equilíbrio traz a paz. Esse caminhar do homem através da poesia, da arte, da filosofia, da religião, da reflexão, ela vem evoluindo. Cabe a nós, há mais de 2000 anos, com a vinda de Jesus, a aprendermos, acima de tudo, os seus ensinamentos e as práticas. E unir esta coluna maravilhosa que é pensamento, corpo e espírito. O Jorge, que é o espírito protetor que na codificação ditou para o Kardec, cuidar do corpo e do espírito, ele aponta o equilíbrio e a disciplina. Para isso, a gente precisa cuidar do nosso santuário. Como disse o próprio Emmanuel, o nosso templo. Cuidar dos nossos pensamentos, do corpo e cuidar do espírito. Afinal de contas, vaso sujo não tem condições de portar água límpida. Se nós aprendemos um caminho de moral, sem preconceitos, de amor ao próximo, de caridade, de entendimento, de tolerância, como é que a gente pega todas essas coisas que nos são dadas pela espiritualidade e coloca num invólucro carnal totalmente debilitado, onde nós nos prejudicamos, nos sabotamos? É a mesma coisa que você dar água a quem tem sede, água límpida, só que em um vaso, em um copo, totalmente sujo. O que você vai transmitir a essa pessoa? Então, a importância desse nosso instrumento. Nós precisamos, principalmente, cuidar desse corpo, desse instrumento que nos foi emprestado. O nosso corpo não é nosso corpo. Ele foi emprestado. Então, nós temos, assim, cuidado muito com aquela frase que a gente costuma ouvir meio solta às vezes: meu corpo, minhas regras. Qual a graduação dessa sua régua? Qual a nossa base moral? O nosso entendimento, de fato, de cuidar e de saber que nós vamos ter que devolver esse corpo e qual é a forma que nós vamos entregá-lo novamente como agradecimento pela oportunidade dele ser instrumento para que a gente possa evoluir.
Vamos comparar com uma casa. Vamos supor que a gente tem uma casa e empresta para alguém. Fala, olha, a pessoa está numa situação difícil, não tem onde morar, tem a família, eu vou emprestar essa casa. Assim que você se acertar, você devolve, porque aí eu posso emprestar para outra pessoa, ou eu posso morar. Aí essa pessoa vai, ocupa aquela tua casa que você emprestou, e ela estoura os vidros, e ela derruba a parede, e ela não cuida, e ela não limpa, e cai telhado, e ela não conserta. Passa um tempo, ela some, vai embora. E te deixa a casa numa situação totalmente abandonada, que inclusive você vai ter que ter mais um tempão danado para poder consertar se quiser ajudar a outras famílias, ou a você mesmo morar nela. É isso que acontece quando nós judiamos do nosso instrumento, maltratamos a nossa carne. Então, quando nós falamos em evolução, é como se nós trocássemos um pneu de um carro, de um veículo em movimento. Ele tem que ir para frente, ele não pode parar. Tem que ter macaco, tem que ter chave de roda, tem que ter triângulo, tem que ter a necessidade de fazer com que ele ande, a força de vontade, trocar e consertar o pneu para poder continuar a viagem. Então é muito importante que nesse nosso dia a dia a gente jamais esqueça do corpo, que a gente possa cuidar para que ele possa ter a longevidade maior possível e ser funcional. Agora, não dá só para a gente também cuidar do corpo, esquecer da mente e do espírito. Vamos chamar de Santíssima Trindade, né? Porque é o que nos move a divindade, a evolução, a gente alonga o corpo. Precisamos alongar também o espírito. Precisamos alongar também o raciocínio, o pensamento. Então, por exemplo, tem uma oração que eu costumo fazer bastante, eu gosto de refletir bastante sobre ela, e nós conhecemos bem, né? Que é a oração de São Francisco de Assis. Ele diz o seguinte: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Bom, já que eu sou esse instrumento para servir de paz, ele tem que ser um instrumento afinado. Ele tem que ser afinado com o melhor diapasão possível, com o maior cuidado, com o maior carinho. E aí continua Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor através deste instrumento. Então, eu tenho que ter harmonia entre pensamento, corpo e espírito. Poder trocar esse ódio por amor. Onde houver discórdia, que eu leve união. Que eu tenha cordas firmes nesse instrumento. E que elas sejam muito bem afinadas para poder fazer parte dessa grande orquestra divina com as leis universais. Isso requer treino, prática, dedicação, disciplina e afinação com um plano maior. Continua Francisco de Assis: onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Treinar, treinar, treinar. Essa é a nossa experiência, para que possamos ter tolerância, misericórdia, caridade, não só com os outros, que é fundamental, mas inclusive conosco, entender os nossos limites. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Que eu crie oportunidades de servir. Para isso, as minhas mãos, que fazem desse instrumento, possam se estender em direção ao próximo. Que eu possa dar passes, que eu possa alimentar o corpo e o espírito de quem necessita de auxílio. Que os meus olhos vejam, que os meus ouvidos ouçam, que eles possam escutar, que a minha boca diga o que o coração sente, o acolhimento que o meu espírito reflete. Então, que eu possa usar todo esse meu corpo, esse meu invólucro, para de fato ser um instrumento da paz e do amor de Cristo. Onde houver tristeza, que eu leve finalmente alegria, que eu tenha leveza, que eu tenha sabedoria, alegria em servir, alegria em amar, assim como Cristo nos ama, como Cristo nos ensinou. Nós temos essas boas referências. E para finalizar, onde houver trevas, que eu leve a luz. No início da nossa conversa, nós dissemos que o planeta transição é como se fosse uma noite escura.
que há medo, que há insegurança, que há angústia. Então, que possamos trazer luz a esse momento. O problema maior, já disse o espírito irmão José no livro Vigiai e Orai, o problema não é a sombra que está à nossa volta. O problema é a falta de luz em nós. A gente só pode ser útil, inclusive a nós mesmos e ao próximo, e principalmente à espiritualidade, se nós estivermos muito bem nessas 4 colunas que sustentam a nossa evolução. Elas nos dão a base para isso. O corpo, a mente, o perispírito e o espírito. A maioria de nós procura um médico quando está doente, ok? E quando dói. Quer dizer, os homens ainda resistem, né? Nós ainda somos mais teimosos. As mulheres, ainda bem, né? Nos estimulam e sempre vão atrás e nos auxiliam muito nisso. A gente é meio medrosão. Agora, num primeiro momento, parece óbvio. Mas se a gente para pensar, por que a gente espera doer? Por que a gente espera machucar? Por que a gente não previne uma doença? Por que a gente não se cuida antes de adoecer? Hoje a ciência nos possibilita, inclusive, através dos genes e de alguns exames, de ver a propensão da doença que a gente possa desenvolver. E nós não vamos atrás. A medicina preventiva, ou até mesmo a medicina de redução de danos, né, ela existe e a gente não aproveita. A gente espera adoecer, cambalear, para poder, às vezes, ainda procurar. No Brasil, o nosso SUS é uma das redes de melhor atendimento à saúde do mundo. Agora, nós temos mais UPAs, isso deveria ser bom, né? Mas eu trago para uma outra reflexão. A gente tem que ter mais UPAs e UBSs ou mais locais que ensinem a gente a respeitar o corpo, a valorizar a alimentação, o sono, as atividades físicas, a nos estimular nas escolas. Nós temos, principalmente nas nossas cidades, mais parques ou mais bares? Mais locais que nos inspirem a uma alimentação saudável ou mais fast foods? Não adianta a gente ficar naquele pensamento automático e já um pouco viciado de dizer, mas hoje a gente exercita mais do que nunca, né? Hoje a gente faz caminhada, a gente corre, a gente faz tai chi chuan. Mas lembra, ou acompanhou na história, que lá pelos anos 50, por exemplo, andava-se muito mais a pé no dia a dia, e hoje a gente geralmente vai até a padaria de carro, ali na esquina. Há 70 anos, a maioria das pessoas, elas não precisavam se preocupar com o fator calórico. Os alimentos eram muito mais nutritivos. A oferta de produtos ultraprocessados, principalmente, era bem menor, né? O fast food não era tão comum como era nos dias de hoje, como é nos dias de hoje. E a tendência é aumentar. Afinal, a gente está acompanhando aí, as pesquisas indicam que hoje no mundo, infelizmente, se morre muito mais de obesidade do que de fome. Existem muitas mortes de fome e a gente tem que trabalhar isso de todas as formas. Mas hoje no mundo, as pesquisas indicam que se morre com mais obesidade do que de fome. As refeições, antigamente, eram preparadas em casa, né? Eu acho que eram momentos sagrados, inclusive, quando a gente jantava, almoçava com a família. Quase não se trocava, por exemplo, a janta, né, que a gente chamava, por lanche acompanhado de refrigerante, pizza, assistindo televisão, vendo Datena, aquelas coisas pesadas, Jornal Nacional, ou pior, né, mexendo no celular. Então, só quando vem essas dores nos avisando que vai chover, igual hoje, esses dias tem feito com o verão, só quando dói o ciático, a tontura vem quando você levanta rápido, é que você percebe que virou adulto. E aí, às vezes, se arrepende dos exageros cometidos, dos estragos que a gente vem fazendo com o corpo. Nós estamos encarnados e vamos ter relativamente pouco tempo, como dissemos no início, para poder usar esse nosso corpo com sabedoria.
Poucas pessoas fazem isso. E às vezes, quando a gente faz, costuma fazer em excesso. A gente nem vai tocar na questão de anabolizante, nem na medicina estética, do qual abusamos muito hoje na nossa pós-modernidade, né? Esse nosso corpinho aqui é instrumento da nossa aula prática para aprimorar o espírito. Lembra do livro Nosso Lar? Quem pôde acompanhar, sensacional, que ainda não teve a oportunidade de ler, por favor, leia, é uma obra maravilhosa, psicografada pelo Chico, com o André Luiz, que diz o seguinte, ele deu a dica, né, dos 8 anos, quando ele ficou no umbral. Lembra que ele ouvia suicida inconsciente, os espíritos no umbral chamando ele de suicida. E foi dito a ele que ele seria um espírito suicida inconsciente. Então, nós já lemos sobre isso, já estudamos sobre isso. Nós não somos mais inconscientes. A gente sabe o quanto mal nós tratamos esse nosso instrumento bendito. E o que acarretam esses estragos que prejudicam o corpo material, a mente, o perispírito e o espírito. Quem está são, está bem, agrada. Quem está doente agride, lamuria, dá trabalho, sofre e faz sofrer. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. O corpo é o instrumento da alma. Chico Xavier diz o seguinte, eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Desencarnar significa ficar apegado à matéria. E ficar apegado à matéria é um desperdício de tempo. O meu projeto, o seu projeto, ele é para 50 anos? Ele é para 70 anos? 90 anos? Não. O nosso projeto é para a eternidade. Já ouvimos falar bastante, inclusive, principalmente também no meio espírita, a gente já ouviu falar, que tem pessoas que falam assim, eu preciso desencarnar logo e resolver logo tudo isso. Ô, cara pálida, desencarar para pegar fila de novo. Você acha que tem tanta vaga assim? A gente acha que está assim à disposição. Vou desencarnar, daqui a 60 anos eu volto, estou um tempinho lá no mundo espiritual. Qual local que você vai? Vai repetir tudo de novo? Você acha que a fila assim está disponível, que é só chegar e fazer algumas pessoas que estão falando fila da vacina? Olha, gente, quando nós nos demos conta de que nos tornamos adultos e de que estamos compreendendo a vida, o espírito na infância, se a gente tiver que voltar, até ele se reencontrar consigo, leva tempo demais. Ele vai dar trabalho de novo para o mentor. Sabe, nós vamos ficar boa parte à mercê das consequências da vida. Ou então, a gente tem que aproveitar mesmo ao máximo essa nossa vinda aqui como instrumento. O corpo é o executor da ordem do espírito e não ao contrário. Por isso que é fundamental uma mente sã. O que a gente anda pensando? Em que faixa nós estamos vibrando? Como nós estamos nos relacionando com esse mundo que precisamos melhorar, com essa noite que precisa passar? Precisa passar nos dois sentidos. Ela precisa, é necessário que passe, e nós precisamos passar com ela para aprendermos. Nós damos o que para esse mundo? O que pedimos a ele? É justo o que a gente pede do mundo? A gente está plantando para colher, de fato, ou a gente só quer colher? Quando nós vamos, por exemplo, à Câmara de Passes, e a gente pede para a pessoa que está ali, geralmente, como nós, um enfermo, a gente faz o seguinte, muda seu pensamento, irmã. Muda seu pensamento, irmã. E nós dissemos isso para a gente também. E mais do que dizer isso para a gente, quando a gente consegue, de fato, mudar o nosso pensamento? Só quando a gente está bem, está feliz, está se vendo, tendo essa possibilidade de nos encontrarmos, quando a gente está com um sufoco, né, muito grande. São pensamentos e reflexões
que me acompanham a todo instante. E que, sem dúvida alguma, como no Novo Testamento, no livro de Lucas, ele diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Qual é, portanto, a nossa distração? O que entorpece a nossa alma ao invés de enriquecê-la? Qual é a nossa droga anestésica? A novela? O futebol? A religião? A política? Os sucessos ou os fracassos alheios ou das celebridades? As lutas diárias do próximo? O que nos distrai no caminho da busca da paz? O que nos enriquece? Ou o que nos aliena? Nós temos, por exemplo, a televisão, que é algo alucinante, né? Imagens, sons, volume da central lá da TV, que aumenta nos intervalos para você prestar também atenção nos comerciais. Todo mundo já percebeu a enxurrada de informações que a gente falou, por exemplo, no telejornal, né? E isso tudo é de propósito, é para você não ter um debate real e para a gente ser raso mesmo nas discussões. Isso é intencional. Então, vamos imaginar o seguinte, tá bom, então a televisão é entretenimento. A cultura é o livro, é o que nos enriquece. Mas a gente ainda chega e se sente satisfeito em falar o seguinte: nossa, peguei um livro legal, peguei um livro muito bom, devorei ele em uma semana. Ou será que está certo? Não que esteja errado. Que aqui a gente não tem certo, não tem errado, a gente só chama um pouquinho para a nossa reflexão, porque são as dúvidas que nós temos. Mas, ao invés de devorarmos um livro, que tal se a gente imaginar que esse livro é como a nossa vida? Esse livro tem que ser saboreado. Esse livro tem que ser vivido, refletido. Uma frase, atenção, reflexão, análise, comparações, um parágrafo, mais um grande estudo, uma página, um capítulo. E aí sim, o livro é para ler. O livro é para se viver. O livro é para se discutir, para dar de presente, para oferecer. E ele é como a nossa vida. Então, as escolhas, mais uma vez, devem ser muito bem nutridas, assim como os nossos pensamentos, assim como a nossa alma, assim como o nosso espírito. Como absorver conhecimento e não apenas informações? Acho que nós, assim, nem vamos falar nas distrações de maratonar a série da Netflix, dos games, das redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. O mundo está vazio nesse momento, sem reflexão. Por isso que a gente tem tanta intolerância, ninguém quer ouvir ninguém, ninguém quer prestar atenção em ninguém, há preconceitos, há divergências cada vez mais arraigadas. Quando não se reflete, se julga, condena e executa as atitudes alheias barbaramente. Então, a gente, quem não reflete, ela se sente no direito de julgar, condenar e executar as atitudes das outras pessoas com crueldade. Por isso que nós precisamos ter muito estudo, muita reflexão, muita calma e muito entendimento com o Evangelho, com as obras que o Espiritismo nos apresenta, com as lições do Emmanuel, Chico, André, enfim, a cada um deles e delas. Né? Porque tem o ditado que diz assim, quem muito julga, muito esconde, ou muito se esconde. O livro da vida exige contemplação. Portanto, saboreemos, sintamos, possamos interpretar, possamos refletir a vida. Fazer isso também com a música, né? Vou pegar exemplo da música clássica ao invés das músicas comerciais. A gente precisa exigir mais. A gente não quer e não merece menos do que isso. Para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Tem o hedonismo, por exemplo, que também foi muito utilizado mais de 400 anos antes de Cristo, que
que dizia o seguinte: prazer, o bem supremo da humanidade. Aí vem Chico Xavier, lindamente, mais uma vez, e nos diz o seguinte: não, o que eu quero é domesticar meu animal e não soltar os bichos. Nós temos ouvido por aí algumas músicas, né, recentes, que às vezes até nos entristece um pouquinho, falando muito em bebida alcoólica, em comida, cigarro, traição, sexo fútil, alguns desses bichos que o Chico falou que a gente não pode soltar, tem que domesticar. Nem vamos aprofundar em outros bichos até mais pesados, como a vaidade, o egoísmo, falta de respeito ao próximo. Porque cada ser humano é uma enciclopédia de saberes. É uma enciclopédia da vida vivida, de amarguras, alegrias, lutas, vitórias. A gente está vivendo com sabedoria? Ou a gente está deixando a vida passar, está achando que está de férias e perdendo dias importantes com o nosso corpo, com o nosso espírito, a nossa evolução? Mentalmente, nós temos alguns gatilhos, né? Os maus hábitos, como falta do bom convívio familiar, pouco sono, maus pensamentos, reclamações, lamúrias, que nos levam principalmente ao estresse e à irritação no dia a dia. Fisicamente, a gente também se prejudica com uma alimentação, com a ingestão de álcool, cigarro, autoflagelos físicos, jejum, lembra? Antigamente era um chicotinho nas costas, meia culpa, minha máxima culpa. A gente continua fazendo isso de forma teoricamente inconsciente. Excesso de trabalho, principalmente para quem não gosta do que faz no dia a dia, quando se é assalariado ou quando se é proprietário de um comércio, de uma empresa. A gente se perde nisso. E espiritualmente a falta de perdão. Inclusive no autoflagelo psicológico, na vaidade, no orgulho. Não fazer uma prece com qualidade. Sabe aquele tempo, a hora que você acorda pela manhã, durante o dia, à noite? Acha um tempo para você. Acha um tempo para afinar esse instrumento divino. Porque Jorge, o espírito protetor que ditou este capítulo para o Kardec, ele diz o seguinte: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Corpo, vaso, templo, santuário, vestimenta temporária e emprestada. Nós confundimos instrumento com finalidade. Então, a nossa reflexão, ela é muito profunda, né? Graças a essa bela escola da Casa de Solidariedade e desses amigos com quem nós conversamos sempre, e as obras que nós lemos, porque é onde a gente troca essas ideias, igual aconteceu durante essa semana mesmo, pela live, que a gente pôde acompanhar. Nós confundimos instrumento com finalidade. Olha o grande pecado, por falta de reflexão. Nós a gente se apega muito, né, em demasia ao que é transitório, ao que é ferramenta. Nós temos que agradecer, abençoar e cuidar dessa ferramenta, porque, não sei se já te avisaram, ela vai acabar. O corpo físico saudável é uma bênção. Os recursos materiais são uma dádiva superior. Tudo que Jesus permite que nos venham é uma bênção para servir de burilamento para a nossa alma, né? Alguém acha aqui que, por exemplo, recebeu a oportunidade de encarnar para conquistar patrimônio material e ter que devolver depois? Essa foi uma das conversas que nós tivemos nessa semana pela live, na quarta-feira. É meio maluco, né? Mas você achar que está tendo a oportunidade de viver para arrecadar bem o material e daqui a pouco devolver. Aí a gente se desvia, a gente exagera, a gente extrapola. O que deveria ser zelo vira consequências pesadas e obstáculos para a próxima encarnação. Nós estamos preparados para o desencarne? A gente está preparado para entregar
tudo o que conquistou, o que nos foi emprestado, na verdade, imaginemos assim, um dia da grande audiência, dia do julgamento. Todos nós entregando tudo. Nós espíritas exercitamos o coração e o pensamento realmente para essa hora decisiva. A gente entregar o nosso corpo, o nosso cargo, o nosso salário, os bens, tudo que é exterior. Emmanuel diz que a vida é uma experiência viva da imortalidade. Não temos o direito de nos sabotar, de jogar fora essa maravilhosa oportunidade que nos é dada por Deus. Tudo que é material nasce, cresce, paga boleto, se transforma e morre. O reino de Deus, ele não vem das experiências exteriores. Nós temos que entrá-lo dentro de nós, através das nossas atitudes, de cuidarmos enquanto é tempo. Tudo que é visível fisicamente aos olhos nossos, das pessoas encarnadas, dos espíritos encarnados, morre ou está morrendo. Como éramos há 10 anos, 2010, e em 2000, há 20 anos? Eu me olho agora, eu estou decaindo fisicamente. Eu olho para uma flor, dali a uma semana, eu volto a olhar para ela está perdendo um pouco a cor, perde as pétalas, ela vai ficando mais frágil, até que ela finda. Um dia, esse monitor que a gente está conversando aqui, está se vendo, está se falando, não vai existir mais. Não vai existir a nossa família também, nem o patrimônio material dessa família. Ele vai se perder completamente. A Terra, daqui a milhões de anos, também não vai existir. Então a gente tem que evoluir para não depender mais só do invólucro carnal. O Sol não vai existir. O mundo físico está em incessante renovação. A gente muda de palco, a gente muda de cenário. É necessário para a nossa evolução, para a evolução do mundo, do universo, da criação divina. É constante transformação. Você já pensou se... Nossa, é perigoso falar isso, né? Se na casa espírita a gente está ali no momento de comunicação, aí chega um espírito, se dirige a mim, né? Vou usar a mim, e diz o seguinte: nossa, Valdir, você está caidinho, hein? Pior ainda, né? A evolução da nossa turma aqui, você é o mais devagar de todos. Você não mudou nada, cara. Você continua o mesmo, menino. Cai na real. Eu, numa câmera de passe, querendo passe, falando, olha, muda a vibração do pensamento, irmã, muda a vibração do pensamento. E aí recebo uma comunicação de um espírito que me é afim, e eu achando, talvez até que seja alguém que está precisando, um espírito que precisa de auxílio, vem e ainda diz que eu estou caidinho, que eu parei na evolução, que eu sou o mais atrasado da turma. Precisamos ter cuidado. A gente brinca para dar uma leveza na coisa, porque é pesado, se nós não soubermos agir de fato. Entendimento nós temos. Já pensou em estagnar-se espiritualmente? Ou ter prometido tanta coisa antes do reencarne? Não, pode deixar que agora sou eu. Deixa comigo, só fica do meu lado ali, deixa comigo que eu resolvo essa encarnação. Aí, mais uma vez, você vem para a carne, se entrega às vicissitudes, ao material, ao físico, aos vícios, aos mesmos vícios das suas vidas passadas. Emmanuel chama isso de o chamado profundo sono da alma. Emmanuel diz ainda assim, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam pelas criaturas, sugestivos e santificantes. Todavia, companheiros distraídos interpretam
por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressamente relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, adormecido e amortecido, incapaz de analisar e compreender o seu estado. Nós somos assim. A gente presta muita atenção no mundo exterior. E o nosso interior, onde nós precisamos burilar de fato. Nós entendemos que estamos com as forças das leis divinas e que, principalmente, harmonizam todo o universo. Nisso reside, então, o conceito de que cada escolha que fazemos, ela está sujeita às consequências. Lembra? Lei, ação e reação, causa e efeito. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidado. Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão, da qual a gente necessita para poder viver experiências, para evoluir. Esse corpo é a nossa casa temporária. Mais uma vez lembrando. Não sem razão, André Luiz lembrou a gente mais uma vez. Cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curarmos nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação. A imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar em doença do corpo. Que nosso corpo seja a ferramenta bem cuidada, a fim de executar o serviço a que veio designado a fazer. Que a mente planeje a melhor forma para poder utilizar esse corpo. Que o espírito exale sabedoria, paz e amor, resultantes dessa divina trindade, corpo, mente e espírito, a nossa Santíssima Trindade. Então, eu acho que essas reflexões desse nosso sextou, dessa nossa sexta-feira de vibrações, para que a gente possa mais uma vez aproveitar o restante dessa noite, o sábado, o domingo, semana que vem, até a próxima aula, o próximo encontro com os nossos amigos, para refletirmos juntos na continuidade da importância desta bênção que nos é dada. Neste corpo, com tudo isso que a gente refletiu na noite de hoje, graças à espiritualidade, graças aos artigos que a gente pesquisou, que a gente leu, ao Evangelho, Orai e Vigiai, ao nosso lar, a essas obras que nos dão direção do verdadeiro ensinamento do Cristo. Então, que possamos, de fato, nós cuidarmos do que teremos que devolver em breve. A vida é curta para poder se perder muito rápido. Que possamos, então, pensar não em 10 dias, em 20 dias, em 100 anos, mas que a gente saiba que a gente tem uma eternidade, que essa eternidade nos espera com muito trabalho. E esse trabalho a gente consiga ter coragem e fé. Então, nós vamos aproveitar esse momento para fazermos a nossa prece de encerramento, porque nós temos esses amigos todos que nos acompanham e, portanto, é um momento de fundamental sintonia. Para quem conhece a Casa de Solidariedade, que está nos acompanhando, vamos mentalizar a nossa casa. A você que está com o seu mentor em sintonia fina em suas preces, em um momento que o nosso planeta inteiro, mais uma vez, pede auxílio, pede ajuda, pede acolhimento, pede cuidado, pede tolerância. Que possamos, Mestre Jesus, agradecermos de todo o nosso coração a oportunidade de estarmos encarnados e termos locais como a Casa de Solidariedade e Beneficente, de termos amigos encarnados, amigos desencarnados, que nos acompanham, nos auxiliam e que nos estimulam a servir, que nos estimulam a estudar, a compreender,
a trabalharmos, a nos abraçarmos em pensamento. Que possamos, Mestre Jesus, a cada dia compreendermos cada vez mais com o coração, com a mente, com o espírito os teus ensinamentos. E seguirmos o teu caminho, a nossa referência maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, André, Bia, acho que eu extrapolei um pouquinho a hora. Tá. Obrigada, muito obrigada, Valdir, por mais esse momento, né, de muita sabedoria, que nós vamos levar, ficar em casa e refletir bastante, né? E pensarmos, né? Principalmente nos pensamentos negativos, né, que muitas vezes nós temos. Vamos jogá-los fora, porque eles entram dentro da nossa célula e nos fazem grandes problemas nos nossos órgãos. Então, né, vamos ter pensamentos alegres, pensamentos felizes, né? E Sim. viver dentro desse momento com muita calma. E que o nosso amigo sempre fala que tudo vai passar, né? Então, é muito por aí, né? Então, vamos ter pensamentos bonitos, pensamentos alegres. Nós precisamos disso. Bia. E pensamentos, é isso mesmo, sensacionais, alegres, bonitos e belas atitudes, né? Aí, o Marquinhos está perguntando, né, jogando aqui para nós, qual a minha responsabilidade com o meu corpo e os meus pensamentos? Então, grande Marquinho. Então, Bia, Marquinho, eu acho que é um resumo muito grande de tudo isso que a gente conversou e eu acho que um dos caminhos para principalmente traduzir para a gente que até reflete pouco, porque a gente às vezes trabalha, porque tem pouco tempo mesmo, enfim, mas que a gente nos traz essa tradução maravilhosa através do Chico com o André Luiz, né, e o Emmanuel, principalmente. Eles nos dão cada dicas maravilhosas, cada dicas importantes de como a gente fazer isso, né, com o espírito, com o pensamento, porque é assim, né, Marquinho? Não dá para interromper o fluxo do amor. Até o Emmanuel, se não me falha a memória, diz assim, não há fluxo de água em... Como é que é? Não há fluxo em poça d'água, né? Você tem que... Alguma coisa assim. Você tem que ser útil, você tem que caminhar, você tem que agir, você tem que sempre buscar essa evolução, como disse a Bia, através dos bons pensamentos, através desse instrumento que é o corpo, e principalmente também das nossas atitudes. Então, interromper o fluxo do amor, que parte da providência divina, é um grande perigo. Eu acho que já evitando isso, você já não atrapalha. Não atrapalhando, você já ajuda um pouco. Mas se puder, com prece, com essas atitudes e com esses bons pensamentos, eu acho que é um caminho legal, né, Bia? A prece é a nossa aliada, né? Nós temos ela junto a nós, e quando a gente está desanimado ou não está muito feliz, a gente tem que se ligar a uma prece. E a prece também é um mecanismo que a gente tem que usar para agradecer, para nos ligar ao nosso Pai Maior, né? Porque ele nos dá todo o suporte necessário, né? É uma conversa entre eu e ele, direto, não tem interferência, né? Então, sabe? Então, a prece é muito necessária para tudo isso, né? Sempre que possível fazê-la, né? É verdade. E conversar com ele sempre, 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 sempre. Aí, lá o vem o André, André. lá vem ele. Todo excesso é uma forma de suicídio?
Olha, vamos pensar que, né? Tudo, É, tudo que é demais não é bom, né? Então, se a de gente fato. come muito, né? Se a gente bebe muito, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Para tudo, né? A gente Assim, precisa se equilibrar, porque senão os nossos, se for fisicamente, os nossos órgãos vão sentir, né? O nosso corpo, né? Tipo assim, eu tô mais pesada, eu tô mais magra, né? Então tudo tem que ser um equilíbrio. é isso, a palavra é essa, Bia. Equilíbrio e disciplina. Então, tudo de fato, extremo é uma coisa que, vamos imaginar, questões radicais. O radical, o fanático, ele não tem lógica, ele é um doente, né? Então, a gente precisa, de fato, quem está doente precisa se cuidar, precisa de equilíbrio. Então, tudo que é refletido, tudo que é vivido, tudo que é sabido, tudo que é exercido, tudo que tem disciplina, e como você muito bem disse, equilíbrio, é, sim, ele evita principalmente esse suicídio inconsciente, né? Agora, se ele está falando como uma forma de suicídio, que eu acredito que seja dessa questão que a gente citou até do próprio André Luiz, né? Não suicídio físico, mas esse físico que eu digo um enforcamento, enfim, uma coisa mais grave, mais contundente, que esse suicídio, como você disse, por alimentação, por ingestão de bebida alcoólica, por noites perdidas, tudo isso que a gente citou, né? Infelizmente, é onde nós colocamos lá também no nosso bate-papo, é onde a gente se perde na distração. E aí a gente, o que nosso corpo, que é ferramenta, a gente acha que ele é a meta a ser alcançada. Não, ele é só um instrumento. Tem que ser cuidado. Ué, pega um motor de um automóvel e deixa faltar óleo, trava o motor. A Você Maria Ângela imagina? está Hum, fazendo uma afirmação, nossa companheira Maria Ângela Pinto. Nosso corpo, bendita ferramenta de trabalho para o nosso crescimento espiritual. E esse uhum. corpo nos foi dado para que a gente cuidasse dele, cuidar bem dele, né? De uma forma saudável. Saudável, grande, é verdade. Ângela, é sensacional. Maria Ângela é uma graça, né? É sensacional. Por quê? A gente tem que aproveitar, de fato, esse corpo, essa bendita ferramenta de trabalho, para o nosso crescimento espiritual, porque a gente tem que ir em direção ao outro, em servir, em procurar serviço, né? Procurar trabalho. A gente tem que buscar o auxílio, porque é assim que a espiritualidade vem até nós, nos procura, nos busca com a afinidade que nós precisamos, com as preces que fazemos. Quantas pessoas não estão fazendo preces para que a espiritualidade possa auxiliá-la? E, de repente, a espiritualidade vai nos utilizar para que a gente possa ser. É esse auxílio que essa pessoa necessita. Né? Então, eu acho que é isso. Tem que estar com o corpo funcional, com o corpo bem, se cuidando, para a gente ir em direção ao auxílio do próximo. O nosso amigo Anderson, palmeirense, ele está agradecendo, Valdir, por essa palestra. E abraços. Ele está tá super feliz, esse aí. É, palestra, lembro, palestra Itália. Tá bom. Apesar de ser corintiano, tá bom. Como irmão. Um abraço, Anderson. Grande Anderson. Então é muito bom estarmos juntos, é muito agradável, né? Rever que nós Pois temos é. grandes amigos e que nesse momento, né, estão compartilhando conosco dessa troca de ideias. Isso é muito bom. A gente só tem que agradecer e sermos gratos. É verdade, Biedão. E outra, né? A gente sempre costuma dizer, e eu acho que isso é fundamental marcar mais uma vez, para quando a gente voltar. Eu não digo a normalidade, né? Porque eu não sei se a gente já foi. O mundo foi normal um dia, mas a gente está procurando uma coisa normal. Mas quando a gente voltar, pelo menos a frequentar a casa de solidariedade, ou a poder a frequentar templos religiosos, enfim, para que a gente possa fazer uma visita no Solidariedade para quem não conhece, conhecer os nossos cursos básicos, né? Estamos no começo do ano, quando puder voltar, a gente imagina que será lá no segundo semestre, deve iniciar tudo, porque
é tudo isso que a gente se baseia, né? Eu acho que o estudo, a reflexão e a convivência com pessoas afins que querem se transformar, que querem, de fato, trabalhar o espírito e domar esse grande animal, como disse o Chico Xavier, esse grande bicho, né, que nós temos, é um lugar ideal para se procurar, e as escolas básicas são fundamentais, né, Bia? Então, chegamos ao fim dessa nossa live, agradecendo a todos, né, pela participação. Somos muito gratos. Um abraço, Valdir. Um abraço, André, que está nos bastidores. Muito, muito obrigada a todos e uma boa noite e um feliz final de semana. Obrigado, Bia, pela oportunidade. Obrigado à casa, André. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.